Então, pessoal, boa noite a todos e todas, né? Estamos aqui hoje, então, nessa quarta-feira à noite, encerrando as nossas atividades do projeto Múltiplas Leituras. É com muita alegria que a gente recebe aqui o projeto Múltiplas Leituras na sua primeira edição, na PUC Minas Lourdes. Nós também comemoramos e vivenciamos esse projeto, a sua quinta edição, na PUC Minas do São Gabriel. A ideia desse projeto é o seguinte: a gente sempre, a partir da leitura de um livro, né, um livro que tem aí um impacto político, social, econômico, climático, que a gente, enquanto área de comunicação, que a gente leia esse livro e que a gente faça releituras, né, cada um a partir dos seus sentimentos, das suas percepções. Então, eu sempre levo o livro, eu coordeno lá os laboratórios também, de foto, vídeo e áudio. Eu sempre levo o vídeo e chamo a equipe, os técnicos, os monitores, e falo assim: gente, bora repensar esse livro aqui? Bora traduzir isso em outros formatos e outras formas de comunicação? E assim tem nascido coisas lindas. O desejo aqui é que, a partir desse impulsionamento, que vocês busquem ler mais, se inteirar mais e se apropriar também dessa temática. E agora, então, eu agradeço imensamente a deputada Lohana, que está aqui conosco. Nós vamos falar sobre a mulher na política brasileira. Muito obrigada por essa delicadeza, né? E aí, pode se sentar aí. Eu convido também o professor Vinícius Borges, né, que também aí apoiou a ideia, o projeto. Já, muito obrigada por isso. Já agradeço imensamente a professora Júnia aqui também conosco, né, porque se os professores não estão juntos, não abraçam, não se dispõem, as coisas não acontecem. E a vocês, lindos, porque quando a gente faz essas ideias, a gente traz esses projetos, eles só crescem e se consolidam quando vocês estão juntos. Passo a palavra para o Vinícius assumir aí esse momento. Obrigado, professora Luciana Fagundes, idealizadora desse projeto, coordenadora também, nossa coordenadora aqui no curso de jornalismo no Campus Lourdes. Bom, quero então desejar uma boa noite a todas e todos. Boa noite, deputada Lohana. Nossa conversa de hoje é uma conversa, ela tem o objetivo de ser uma atividade pedagógica da disciplina Apuração, Redação e Entrevista. Portanto, os estudantes do segundo período vão entrevistar a deputada, e dentro do evento Múltiplas Leituras, a partir da obra Sejamos Todas Feministas, de Chimamanda, que é a base para essa discussão. E pensando em como a gente poderia contribuir também enquanto disciplina para essa discussão, chegamos à conclusão de que era importante falar da participação da mulher na política. E nada melhor para falar sobre isso do que conversar com uma mulher que tem uma atuação de protagonismo e que assume um mandato tão importante quanto o de deputada estadual. Por isso nós recebemos a deputada Lohana França, do Partido Verde. Lohana França, que é de Divinópolis, está no primeiro mandato, já foi vereadora na cidade de Divinópolis, mas vou deixar que ela fale um pouquinho mais da caminhada dela. E então eu passo a palavra para uma saudação inicial e, na sequência, faremos uma entrevista com os estudantes do segundo período, que já estão a postos aqui na primeira fileira e com as perguntas preparadas. Boa noite, deputada, e muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Queria, em nome da professora Luciana, em nome do professor Vinícius, cumprimentar todos vocês, que todos se sintam beijados e abraçados, porque eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Lohana, como o professor Vinícius falou, eu tenho 30 anos, sou formada em Bioquímica pela Universidade Federal de São João del Rei, o que me torna uma química de profissão. Sou casada com o Flávio. Fui vereadora em Divinópolis através do movimento estudantil, porque foi o movimento estudantil que me colocou na política. E depois fui candidata a deputada estadual 2 anos depois, né? Meio mandato depois de vereadora. Isso me fez ser a primeira deputada progressista da história da nossa região, de centro-esquerda. A gente nunca teve uma mulher nessa posição política ocupando esse espaço. Eu não venho de uma família poderosa, de uma família política, como tradicionalmente os parlamentares jovens vêm, que a gente tem uma bancada jovem, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia, que eu respeito muito, são todos meus amigos, mas uma bancada jovem de sobrenomes relevantes, de famílias relevantes, de gente da política, de gente do alto empresariado. Eu não venho desse lugar. Venho de uma família da classe trabalhadora, que até hoje não entendeu muito bem o que eu estou fazendo na política, mas eles gostam, torcem e desejam para que a gente continue avançando nas pautas que a gente defende. Hoje eu estou como líder da bancada feminina lá na Assembleia, o que é um baita desafio. Sei que o Vinícius e a esposa dele, a Luísa, acompanham de perto, porque tem um desafio grande de nós termos uma maioria de mulheres conservadoras. E essa maioria de mulheres conservadoras votou em mim
para ser líder da bancada feminina. Então elas me legitimaram para esse lugar. Mas com muita frequência eu discordo delas e a gente precisa tentar construir onde a gente concorda, com o respeito que todas têm que ter, que todas merecem ter, entendendo que ninguém está ali porque tomou o poder. Todas foram legitimadas pelo voto popular, né? Estão ali representando bandeiras que foram escolhidas. Então acho que esse é um bom resumo. Lá na Assembleia a gente trabalha pela pauta das mulheres, como pauta prioritária, pela cultura, pela educação e pela juventude. Eu tenho uma defesa do meio ambiente que é muito transversal no meu mandato, está em todas as pautas. E, óbvio, tem que discutir pedágio? A gente discute pedágio. Tem que discutir Copasa? A gente discute Copasa. Mas essas são pautas prioritárias do mandato. A educação, a juventude, as mulheres, a cultura e o meio ambiente. Muito bem. Muito obrigado, então, deputada. Nós começamos, então, a rodada de perguntas com os nossos estudantes, que vão se apresentar e fazer os questionamentos da deputada, e fique à vontade para responder. Nós começamos, então, com o estudante Davi Pimenta. Sua pergunta. Lohana, boa noite. Davi Pimenta, aluno do segundo período, aluno do Vinícius na matéria de apuração, redação e entrevista. A gente sabe que você recebeu algumas ameaças, né, muito graves em relação à morte e tudo mais, no e-mail institucional da Assembleia. Como foi enfrentar esse momento, os desafios que foram e como você conseguiu buscar proteção lá dentro? Obrigado. Davi, a gente não começou com nenhuma pergunta leve, né? Ordem alfabética. Nós já começamos com a parte mais traumática da minha história na política. Eu tô brincando. Mais ou menos. Mas assim, eu infelizmente recebo ameaça desde o início do meu mandato como vereadora. As que eu recebi enquanto deputada estadual foram as que ganharam mais repercussão pelo cargo. Acho que o cargo trouxe essa repercussão maior mesmo. Mas é preciso fazer um recorte sobre o que os vereadores e as vereadoras, especialmente, vivem no interior, que é muito doentio. Quanto mais no interior e mais progressista a vereadora parlamentar for, mais sofrida é a vida dela. E mais abandonada e menos repercussão tem aquilo, menos apoio institucional tem. Então eu já tinha vivido esse cenário enquanto vereadora e foi um cenário de desalento, porque eu não tive muito apoio. Eu tive a sorte do comandante da Polícia Militar na minha cidade se sensibilizar e oferecer apoio, oferecer suporte, mas porque ele quis, como uma decisão do CPF, não como uma decisão institucional. E aí, quando eu me torno deputada estadual, eu entro num vórtex mesmo de incels e de red pills na internet que estavam ameaçando parlamentares mulheres de forma muito grotescas. Então, eles escolheram ali 5 parlamentares específicas para ameaçar. Eu, a deputada Beatriz Cerqueira, a deputada Bela Gonçalves, a deputada Leninha e a deputada Andréia de Jesus. Somos nós 5 que recebemos muita ameaça. E aí, assim, com a deputada Andréia de Jesus, por exemplo, que é uma mulher negra retinta, eles faziam montagens dela como um macaco, eles faziam coisas muito grotescas, muito absurdas, coisa que dá cadeia mesmo, tanto é que deu, né? E aí comigo eles fizeram coisas de que eu tinha saído do jardim de infância para ir para a Assembleia, vazaram meus dados bancários, expuseram meu irmão, que à época era menor de idade. Então foi um processo muito doloroso pessoalmente para mim e eu tive muito suporte. Foi totalmente diferente do que eu vivi enquanto vereadora. Acho que, de novo, isso é pelo cargo. Quando eu era vereadora, eu fiquei muito sozinha. E quando eu estava deputada estadual, enquanto deputada estadual, ocupando essa cadeira, a gente teve um suporte institucional muito importante da Polícia Militar, da Polícia Civil, que foi quem descobriu junto ao Ministério Público quem era esse homem que estava liderando essas ameaças, porque era uma rede, mas tinha um líder. E a gente conseguiu garantir a investigação e a condenação desse cidadão. Hoje ele está condenado a 12 anos, óbvio, né, o devido processo legal, se ele tiver bom comportamento e tudo mais, ele deve sair antes, nós não somos contra isso, mas foi muito pedagógico, porque eu nunca mais fui ameaçada. E ele... A prisão dele acabou com vários fóruns na internet, porque acho que todos que compartilhavam daquele espaço com ele ficaram com medo e começaram a sair e não participar mais desses fóruns. Então foi um processo muito difícil. Mas eu acho que o pior não é comigo, porque eu, infelizmente ou felizmente, engrossei muito o couro. Para me fazer sofrer hoje é mais difícil, mas é muito sofrido para a família e para quem ama a gente. Para a família e para quem ama a gente é um processo muito traumático. E aí você começa a se perguntar, é uma culpa tão grande que você começa a perguntar assim, é justo que o meu irmão menor de idade esteja proibido pelo meu pai de sair sozinho porque eu estou sendo ameaçado e vazaram a imagem dele? É justo que a minha equipe, algumas pessoas tenham começado a tomar medicação porque ficam ansiosas quando vão a eventos lotados junto comigo e não sabem o que pode acontecer? Até onde essa insistência minha de ficar na política vale a pena? No fim das contas, eu acho que é uma tentativa de interditar o mandato. E eles conseguiram me interditar por alguns dias, viu? Mas eu recuperei o fôlego e voltei. Então, foi muito sofrido, mas hoje eu tô feliz com a condenação.
Muito obrigado, então, Davi. Resposta da Lohana. A gente prossegue com o Eduardo Henrique. Eu queria saber como que a senhora avalia o papel do Estado em relação ao transporte público e à mobilidade urbana na região metropolitana, especialmente se considerarmos as violências, os casos de assédios e os riscos que as mulheres correm. Eduardo, obrigada pela pergunta. Eu entendo que, assim, os espaços de muita circulação de pessoas e de aglomeração, eles são espaços que potencializam os problemas que a gente já tem no dia a dia. Então, o mesmo homem que no dia a dia acha que é livre para fazer um comentário ou outro sobre o corpo de uma mulher, no transporte público ele vai fazer também, só que todo mundo está muito junto. E aí isso ganha outra proporção. Então, quando a gente está falando da questão da mobilidade, quando você pensa em região metropolitana de Belo Horizonte, quando você pensa em toda a circulação nesse espaço, o Estado tem uma responsabilidade que, a meu ver, ele tem se furtado de uma forma muito irresponsável. E se a gente for pensar na grande intervenção, nas duas grandes intervenções que o Estado tem proposto para a região metropolitana do ponto de vista de melhoria de mobilidade urbana, uma é o Rodoanel, super criticada do ponto de vista das comunidades tradicionais e também do meio ambiente, e a outra é a inserção de pedágio. Então não tem nada efetivamente positivo ou que vai garantir uma baita melhoria no direito de ir e vir de todos nós. Não tem uma tentativa de intervenção que converse efetivamente, articulando com os prefeitos e ouvindo o que todos eles estão falando, ou uma tentativa de intervenção que chame os grandes geradores de fluxo urbano, hospitais, grandes instituições como a própria PUC, como as prefeituras, todos esses lugares onde muita gente sai de lá e vai para lá todos os dias, a gente não vê toda essa interlocução. Então, o que eu percebo efetivamente é que o Estado se omite da sua participação. A bomba fica no colo dos prefeitos, mas eles têm uma limitação muito grande em relação a como eles podem agir. E o transporte metropolitano fica muito aquém do que deveria ficar. E quando a gente pensa nas outras grandes regiões metropolitanas do país, a gente compara e fica de queixo caído. Então, o que eu percebo é que o Estado não faz essa discussão da forma que deveria fazer. Obrigado, então, Eduardo. Agora, Felipe. A política exige visibilidade pública e exposição nas redes sociais, ambientes onde mulheres enfrentam ataques misóginos e violência política digital. A senhora, por exemplo, é muito ativa nas plataformas. Como equilibrar a participação nas redes com proteção emocional e segurança? Felipe, eu excluí meu Facebook. Eu não tenho Facebook no telefone. Eu não sei minha senha do Facebook. Se eu quiser baixar agora e entrar, eu não entro. Porque o Facebook é uma rede social onde a gente identificou que tinha mais ódio direcionado. Não quer dizer que não tem no Instagram, que não tem no Twitter, mas no Facebook ou eu via mais por algum motivo, né, Ana? Ou eu dava azar de que aparecia mais pra mim. Então, é um exemplo, assim, de uma das coisas que a gente fez. Eu com a minha equipe decidimos que eu não teria acesso porque era muito pesado. Mas eu acho que, assim, as redes sociais estão melhorando. E elas estão melhorando à medida que a gente tem movimentos políticos, como, por exemplo, Deus abençoe o Felca, que conseguiu colocar em palavras muito simples aquilo que mandatos estavam tentando dizer há muito tempo. A necessidade que a gente tinha de regulamentar as redes, pelo menos no que dizia respeito a crianças e adolescentes. O Felca conseguiu fazer, e eu acho que essa é uma coisa muito do jornalismo e dos comunicadores como um todo, ele conseguiu fazer de uma forma, com uma competência, conseguindo exemplificar que nenhum de nós, parlamentares progressistas, tinha dado conta de fazer até hoje. Ninguém tinha dado conta de fazer a discussão de forma que sensibilizasse tanto as pessoas daquele jeito. Então, a gente tem avançado, a gente conseguiu avançar nesse sentido. Então, pelo menos, as meninas e as adolescentes estão ligeiramente mais protegidas hoje do que estavam há alguns meses atrás. Mas as redes sociais são grandes câmaras de eco, né? A gente tem até um livro que chama A Máquina do Caos, que fala um pouco sobre isso. Como as redes sociais, elas estão extremando as nossas posições e estão colocando a gente para ouvir aquilo que a gente já pensa, a 10ª potência, com muito mais violência e, inclusive, estimulando a gente a entrar nessa lógica para poder conseguir ter algum tipo de engajamento ou conseguir ter algum tipo de validação pública daquilo que a gente pensa. Então, o que eu acredito é o seguinte, primeiro, a gente tenta ter sempre credibilidade e ter se agarrar aos fatos. É muito mais difícil viralizar quando você leva os fatos a sério. Quando você inventa qualquer coisa, é muito mais fácil. Mas a gente tenta fazer uma comunicação que é minimamente fluida, mas que se prende aos fatos e que dá atenção para aquilo que é verdade e ignora aquilo que não é verdade, ou explica que aquilo não é verdade. Em segundo lugar, eu acho que a gente tomou uma decisão no meu mandato, que eu não sei se é uma decisão de vários mandatos, mas a gente bloqueia quem ofende e quem me acusa de algum crime, a gente processa. Então, hoje, o mandato, a gente
infelizmente, tem algumas ações sendo movidas contra várias pessoas. Porque a pessoa pode dizer que não concorda comigo, ela pode dizer que acha meu trabalho medíocre, ela pode dizer que um projeto de lei meu é péssimo, tudo isso é direito do cidadão. Ela pode dizer que acha que eu não me comunico como uma deputada deveria se comunicar. Isso tudo é direito, isso tudo é legítimo. Mas a pessoa não pode me chamar de bandida, a pessoa não pode me chamar de nenhum xingamento sexual, a pessoa não pode fazer nenhum tipo de coisa. Então a gente tomou a decisão de ofensa por ofensa bloqueia, ofensa que tem conteúdo criminoso, processo. Então a gente pede quebra de sigilo de conta, todo mês a gente pede quebra de sigilo de alguma conta pela Polícia Civil. Demora um pouco, porque a Polícia Civil está sempre abarrotada com essas coisas, e esse ambiente das redes multiplicou elas muito, mas isso fez também com que as minhas redes ficassem um pouco mais limpas com o tempo, porque tem sempre hater novo chegando, mas a gente já fez uma limpa boa de um tanto. E aí tem gente, isso é engraçado, quando a gente se aproximou muito da polícia, porque a gente fez muita defesa dos policiais, especialmente depois que eu vivi essas ameaças e conheci melhor a vida deles. Teve gente que era esposa de policial, já tinha me ofendido, já tinha me xingado, mandou e-mail pedindo para ser desbloqueado, falando que tinha outra visão do nosso trabalho e que agora tem outra percepção. Então isso já aconteceu, já conversou com um amigo, já pediu para aproximar do mandato. Então eu acho que o caminho é enfrentar crime como tem que ser enfrentado, entender que se ninguém pode te desrespeitar no tete-a-tete, também não pode te desrespeitar nas redes, e tentar garantir os avanços do ponto de vista da legislação. Como deputado estadual, eu não consigo fazer essa última parte, mas as primeiras a gente consegue fazer e a gente tem tentado fazer. Obrigado. Então agora a Isabela Victória. Essa é uma turma com poucas mulheres. Então a primeira mulher da turma agora vai falar. Boa noite, deputada. Eu sou a única mulher da turma. Não, tem a Ju. Tem a Juliana, são duas. Mas até o meio ali, período, eu fui a única, né? Boa noite a todos, né? Como a senhora falou, você começou como vereadora em Divinópolis e agora como deputada estadual. A senhora se enxerga futuramente disputando cargos maiores, seja no Executivo ou no Congresso Nacional? E o que pesaria nessa decisão? Isabela, boa noite. Que bom ser entrevistada por você. Foi muito bom pelos rapazes também, mas fiquei feliz de ver uma futura jornalista aqui agora me entrevistando. Eu fui vereadora e hoje estou como deputada estadual. Eu não sei se algum de vocês tem relação com alguma vereadora, com algum vereador, com algum deputado, com algum prefeito, mas política é um projeto necessariamente coletivo. Não dá para você ser candidato de você mesmo, isso não existe. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas em 2018 as pessoas estavam pedindo muito para o Lula ser candidato à presidência da República até ele ser preso. E a gente viveu processos em que houve candidaturas de si mesmos e essas pessoas naufragaram. Vamos lembrar de um? João Dória. João Dória foi um candidato de si mesmo. Morreu na praia. Não avançou. Então por que eu estou dizendo isso? Eu jamais imaginava que eu entraria na política. Eu sempre participei do movimento estudantil, eu fui do grupo de jovens da minha igreja, eu sempre participei voluntariamente dos espaços de mobilização que estavam ao meu alcance. Mas eu nunca pensei em ir para a política. Porque tem gente que entra nesses lugares para ir para a política. E também não estou criticando, não. Cada um tem seu projeto e as pessoas têm direito de correr atrás dos seus objetivos e entendendo que um caminho é bom, vai lá nele. Mas isso não foi meu caso. Eu fui candidata a vereadora porque os meus amigos me apurrinharam. E falaram, olha, a gente está numa cidade que tem 3 universidades públicas, a prefeitura ignora a gente tenta conversar com os vereadores e dá dó da gente, no caso, porque eles ignoram a gente, batem porta, ninguém reúne, ninguém tá nem aí, parece que acha que estudante não tem título de eleitor, que o nosso voto não importa, e vai ter que ser você e tal. E eu pensando assim, Deus me ajude, que se eu perder, eu não perca com muito pouco voto, porque senão eu vou ficar com o nome feio, o povo vai falar mal de mim. E aí eu fui a vereadora mais votada da história da minha cidade. Foram 5.462 votos. Uma campanha de muitos amigos, uma campanha com pouquíssimo dinheiro. Eu não tive R$1 de fundo eleitoral. Na campanha de deputado estadual, aí eu já tinha um pouco mais de percepção de que eu poderia ser útil mesmo se eu continuasse na política. Estava feliz com o que a gente tinha feito no mandato de vereadora até então. Estava feliz com as lutas que a gente tinha travado, com as conquistas que a gente teve, como a aprovação da Lei da Dignidade Menstrual, antes mesmo do Congresso Nacional aprová-la. Então eu estava feliz, estava orgulhosa, mas pensando assim, deputada, esse povo é tudo chique, tudo rico, tudo filho de gente importante, tudo gente que alguém colocou a mão, ungiu e ele chegou lá, foi carregado. Isso não é para mim. De esquerda, vinda de Divinópolis, não, isso não vai dar certo. Mas, de novo, foram vários amigos. Amigos aqui de Belo Horizonte, amigos de Ribeirão das Neves, amigos de Oliveira, amigos de Formiga, amigos de todos os lados. Por que eu tô te contando essa história? Porque candidatura não dá para ser processo individual.
Candidatura não dá para ser sonho individual. É um piano grande demais para ser carregado. E um piano grande desse tanto tem que ter mais gente para carregar. Então, quando a gente decidiu essas 2 candidaturas, eu tinha um grupo construindo isso comigo. E hoje esse mesmo grupo, inclusive agora o meu partido, tem tratado sobre a perspectiva de eu ser pré-candidata a deputada federal. Esse não é um passo pequeno, isso não é pouca coisa. Eu teria que me mudar para Brasília. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho entendido também que talvez o momento de tomar essas decisões mais corajosas seja agora, que eu estou nova, estou animada, estou disposta, posso quebrar a cara, posso dar certo. Então, a gente tem construído essa perspectiva de pré-candidatura e estamos tentando entender, junto com esse grupo, junto com quem defende essas pautas, se esse é o melhor caminho. Então, agora, Juliana, a outra representante das mulheres na turma. Eu queria saber, o Brasil ocupa posições baixas em rankings globais, né, de representatividade feminina. Mulheres são maioria no eleitorado, mas ocupam uma parcela significativamente menor do que de cargos públicos, como 15% dos deputados federais e dos senadores. Por que as mulheres são tão pouco estimuladas a irem para a área pública? Para a política? Essa é uma questão muito séria, porque as pessoas sempre falam sobre como é difícil trazer mulheres para a política. Eu lembro quando eu fui candidata a vereadora que todo mundo dizia pra gente que era muito difícil montar chapa com mulher, quase como pedindo perdão por ter laranja nas chapas. E como é difícil trazer as mulheres para a política. E eu acho que aí tem 2 problemas. O primeiro problema é um problema de acesso, de perceber essas mulheres. E o segundo problema é um problema de permanência. Então eu vou tentar destrinchar os 2 para vocês rapidamente. Vamos ver se eu consigo. O de acesso é o seguinte. Qualquer homem que seja mais ou menos é chamado para ser candidato. Mais ou menos. Ele é um professor querido. Ele é um homem que se comunica minimamente bem. Ele fez um aniversário e tinha muita gente. No interior isso é mais ainda. Qualquer homem mediano é chamado para entrar na política. A mulher, para ser convidada para entrar na política, tem que ser extraordinária. As pessoas que estão nos partidos e nos cargos de poder, nos cargos de montadores de chapa, que são essas pessoas que ficam vendo o candidato para poder chamar, normalmente são homens, e que são homens mais velhos e que estão acostumados com outra lógica. Eles não percebem nas mulheres as lideranças que elas são. Então, por exemplo, uma coordenadora de um curso de jornalismo na PUC, como é a professora Luciana. Se eu estivesse procurando candidata a vereadora em Belo Horizonte, eu convidaria ela para ser candidata. Porque qualquer professora, qualquer pessoa que tem muito aluno, que já passou por plateia cativa 1 milhão de vezes, que é isso que é a sala de aula, plateia cativa, é muito conhecida e tem condição de ter voto. Qualquer diretora de escola tem condição de ter voto. Ela já ganhou uma eleição, a da direção, isso já é um bom sinal. Segunda coisa é que diretor de escola resolve os problemas de todo mundo. Pai e mãe brigou e o menino tá vendo briga dentro de casa, tá sofrendo, precisa de psicólogo. Ela vai lá no posto e fala que precisa de psicólogo. Tá faltando comida dentro de casa, ela que avisa lá no CRAS. Tá com problema, não tá enxergando direito, precisa fazer o óculos pro menino. É a diretora que resolve, que chama a família, que conversa. Tem voto? Agente comunitária de saúde. Vocês conhecem a agente comunitária de saúde, não conhece? A agente comunitária de saúde vai na casa da gente, ensina a gente a tomar remédio, marca consulta, ensina a limpar ferida. Esse povo não tem voto? São quase todas mulheres. Elas não são convidadas para serem candidatas. Então eu acho que primeiro tem um problema de acesso, da capacidade de um olho míope que não consegue olhar para a mulher e perceber essa mulher como liderança. Não consegue olhar para a mulher e perceber essa mulher com admiração, como quem tem voto. Até porque boa parte dos homens tem uma dificuldade de olhar para as mulheres dessa forma, para além do é gata ou não é gata. E quando a gente está falando da perspectiva da permanência, a gente tem uma outra questão. A mulher que entra é muito violentada. Então o Davi começou me perguntando sobre as ameaças. Foi ou não foi? A mulher que entra, que consegue passar por toda essa peneira que é muito agressiva e muito violenta com a gente no processo, quando ela consegue, ela ganha uma eleição, a permanência é muito violenta. Eu tô com uma vereadora nesse momento sofrendo violência política de gênero que eu tô me coçando para não entrar. E não entrei porque ela pediu. Olha o caso. Ela tá de licença maternidade. Na Câmara tem 2 mandatos progressistas, o dela e de um homem. E o homem fez um vídeo falando sobre como ele é o único vereador da cidade que defende as mulheres, a juventude, o povo preto, os estudantes. Ela tá de licença maternidade. Isso é violência política de gênero. Ele está invisibilizando o mandato de uma mulher progressista de licença maternidade.
E pouca gente percebeu isso. E eu acho que isso é o que mais magoa. Magoou ela, mas ela tem um espírito mais manso do que o meu. Ela ficou só magoada, eu fiquei com ódio. Aí eu queria ir na imprensa, eu queria falar que isso é um absurdo. Então, assim, olha como é que é doloroso isso. Aí eu fico pensando, se eu ficar grávida, eu vou viver isso também? Então, eu acho que a gente tem dois problemas. A política é muito difícil da mulher entrar, porque é muito difícil dela ser vista como alguém com voto. A gente só é lembrada para encher a chapa. A mulher só é lembrada se ela for extraordinária. E depois que a gente entra, sobreviver nesse lugar é muito doloroso. Qual que é a solução? Na minha opinião, a solução é realmente mais mulheres na política. Porque eu fui muito sozinha enquanto vereadora. Mas enquanto deputada eu não sou tão sozinha. Eu tenho mais colegas. A gente se dá as mãos. Eu, Beatriz e Bela, a gente faz tudo, tenta fazer tudo junto, tenta se ajudar. Eu nunca passei aperto sozinha na Assembleia. Na Câmara eu passei um monte de vezes. Então eu acho que vai por aí. Muito obrigado, Juliana. Então agora a gente passa para a pergunta do Lucas. Diante do cenário político marcado por lideranças mais velhas, a média de idade de candidatos a vereadores 47 anos, a média de idade de parlamentares 53 anos, a minha pergunta vai para o conflito geracional. Eu queria saber como que para você, uma deputada de 30 anos, lida com essas mentes mais velhas que tradicionalmente ocupam os cargos políticos. E eu gostaria de saber que, como você falou, que precisam de mais mulheres na política, e essas leis de incentivo elas já existem, já promovem e precisam de mais, como a gente pode ter mais leis de incentivo que colocam os jovens para dentro da política como mentes atualizadas e frescas? Muito obrigado. Lucas, obrigada pela pergunta. Eu acho que assim, a gente tem duas questões importantes aí. O conflito geracional existe, mas ele é um convite para reflexão. Não é porque eu sou mais jovem que eu estou sempre certa. E eu acho que isso é importante de dizer, porque talvez no início da minha trajetória eu tenha pensado em algumas vezes, e se reexaminar é muito importante, eu tenha pensado algumas vezes que eu estava sempre certa, porque eu era mais jovem, eu trazia o novo, o frescor das novas ideias, de um novo jeito de fazer política, e algumas vezes eu estava certa, mas outras não. Outras eu talvez não tenha percebido que as ideias precisam de um tempo para amadurecer, que elas precisam, inclusive, ter tempo de serem confrontadas, que elas precisam, inclusive, ter tempo de serem digeridas pela sociedade civil, contra-argumentadas pela sociedade civil, questionadas pela sociedade civil. Então, em alguns momentos, eu percebi que a minha pressa não era nem positiva, mas em outros eu percebi que é muito ruim que o tempo dos mais velhos seja mais lento que o nosso, e coisas que, para mim, eram muito urgentes, e até hoje eu acho que estão paradas por causa disso. Então, eu acho que o conflito geracional ele é um convite para a gente refletir mesmo. Porque tá cheio de jovem conservador. Tá cheio de jovem também que não quer mudar o mundo. Tá cheio de jovem que tá muito satisfeito com a manutenção do status quo. Tá cheio de jovem que não acha que tem que ter mais direito pro povo preto, que tem que ter mais direito pra mulher, que a gente tem que ao menos garantir os direitos que já estão aí, se não quer aumentar, que a gente garanta os que já existam para as pessoas LGBT. Então, acho que assim, é um convite pra gente refletir, pra gente entender que o tempo é uma coisa em disputa, que não quer dizer que porque você é jovem que você está certo, mas também não quer dizer que porque você é jovem você não sabe nada. E tentar fazer esse diálogo com respeito mútuo, eu acho que é o caminho para que a gente possa avançar de verdade. Eu tenho tentado construir dessa forma. E tenho em parlamentares mais velhos, grandes amigos. Trazer um exemplo, ela ainda é jovem, mas é uma mulher mais próxima dessa faixa etária que você falou, a deputada Leninha, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Uma mulher brilhante. Uma mulher com espírito mais jovem que boa parte dos parlamentares jovens que eu conheço, e uma mulher que sempre tenta dialogar com os mandatos que trazem novas ideias. Uma mulher que eu muito admiro. Para não falar que eu estou dizendo só de um mandato de esquerda, a gente tem o deputado Zé Guilherme, que é inclusive pai do secretário do Zema, do Marcelo Aro, não coaduno com a ideologia deles, com a forma como eles fazem política, mas é um deputado, um senhor, que tenta construir, inclusive com a juventude da oposição, e já abriu porta para a gente resolver muita coisa legal, construindo pontes no meio do caminho. Então, eu acho que sobre a questão etária é isso. Sobre a questão das leis de incentivo, para que as mulheres consigam acessar a política melhor, eu acho que a gente avançou com a obrigatoriedade de 30% nas chapas serem de mulheres. A gente avançou também com a obrigação de que 30% do recurso seja para as mulheres. Isso é importante por quê? Porque antes eles colocavam a gente na chapa e não davam R$1 para a gente. Minha campanha de vereadora foi a última dessa forma. Então, eu não tive R$1 de fundo eleitoral. A gente tinha os 30% de mulheres, nenhuma era laranja, mas a gente fez campanha vendendo almoço para pagar a janta. Aí não é justo, né? Os homens estavam em outras condições. Na campanha de deputada, eu já entrei com a mudança na lei, de que era obrigatório 30% do recurso para 30% das mulheres. Se fosse 40% de mulheres, tinha que ser
40% do recurso. Isso foi um salto. Foi a primeira vez que eu tive recurso para fazer campanha. Foi a primeira vez que eu consegui, e ainda assim foi muito menos que todos os homens. Mas a gente faz uma fartura com dinheiro, porque a nossa campanha é de voluntário, a nossa campanha é de gente que acredita, e a gente conseguiu fazer muita coisa legal. Material bonito, jingle bonito, tudo bonito. E eu não acho que eu ganhei a eleição por causa disso, não. Mas foi muito legal não fazer campanha numa discrepância de condições absurdas. Agora eu acho que o que a gente precisa avançar é garantir os 30% de eleitas. Esse é o debate. A gente precisa garantir 30% de eleitas. E pensando que até o Afeganistão já garantiu isso, pensando que países que a gente olha assim, na nossa arrogância ocidental, né? A gente tem isso, a gente é muito arrogante. A gente olha e fala assim, esses países que desrespeitam as mulheres, o Afeganistão é melhor em representatividade feminina do que a gente. Então, assim, a gente tem muita coisa para melhorar e eu acho que os 30% de cadeiras vão ser fundamentais. Obrigado. Então agora o Matheus Henrique. Boa noite, Lohana. Meu nome é Matheus, também sou aluno do Vinícius. E eu queria te perguntar que em muitos municípios a política local é dominada por estruturas familiares ou grupos tradicionais. Como que uma mulher jovem consegue romper essa dinâmica e criar um espaço próprio de atuação? Tem uma história que dizem que a dona Lindu falava com o Lula assim, teima, meu filho, teima. Eu acho que é porque a gente é teimosa. Eu acho que é porque a gente decide não se curvar como estratégia de sobrevivência mesmo. Eu não sei, inclusive, se a nossa teimosia faz com que a gente consiga romper com essa dinâmica. Mas eu acho que faz com que a gente consiga adicionar uma camada de resistência a ela. A gente consiga dizer assim, não vai ser tão fácil a partir de agora para vocês quanto foi até aqui. Vocês podem até ganhar, mas vocês vão sangrar no processo. Eu acho que tem um pouco disso. Não consigo imaginar uma forma da gente conseguir garantir que talvez a gente vença se não for pela ocupação da política. Se não for por a gente efetivamente conseguir garantir que essas vozes não vão ser apenas uma. Eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu fui fazer uma palestra na UENG e aí me apresentaram assim, a primeira mulher que fez isso, a primeira jovem, a primeira não sei o quê. E eu sei que eles estavam querendo me elogiar muito, mas estava uma semana ruim, era uma época de ameaça, Davi. Estava uma época muito ruim. E eu falei assim, é muito ruim ser a única. É péssimo ser a primeira. É insustentável, ninguém aguenta. Vocês já pensaram a vida que a Carmen Lúcia está vivendo lá no STF, gente? Como a única ministra? E olha que é um lugar que tem assim, tem o verniz ali, né, do cargo, das pessoas teoricamente bem estudadas, bem formadas. Mesmo assim, eu aposto que a Carmen Lúcia vive violência de gênero no trabalho dela. Então, assim, é insuportável esse lugar. Eu acho que para a gente conseguir garantir que as mulheres consigam viver melhor e trazer, e não só viver melhor, mas entregar política pública de mais eficiência, com mais resultado, com mais vitória, com mais transformação no parlamento, porque se tem dinheiro para um monte de coisa que não é prioridade, tinha que ter dinheiro para as políticas de transporte, de mobilidade urbana da juventude, tinha que ter dinheiro para a gente proteger as ações culturais que a gente defende e tudo mais, a gente tem que ocupar esse espaço. Eu acabei de responder para a Juliana que a gente teve muito mais efetividade na Assembleia no nosso mandato, onde eu tenho mais colegas para compartilhar e para fazer essas lutas e pensar estratégias, do que na Câmara. O isolamento também é uma forma de torturar e de fazer com que essas vozes desistam no meio do processo, como eu já vi acontecendo com algumas colegas. Obrigado. Então agora o Tiago. Eu sou estudante de jornalismo na PUC, professor Vinícius, que leciona as aulas para a nossa turma, e eu gostaria de trazer para o debate a pauta ambiental. Você esteve presente na COP30 e eu gostaria que você comentasse como foi a participação, como você enxergou, né, a participação dos políticos, como é que se decorreu o debate, principalmente dos políticos mineiros, né, que vão ter bastante influência, né, no nosso dia a dia como cidadão. Eu achei que foi muito legal, foi muito especial participar da COP. Tive muito orgulho do nosso país e muito orgulho do presidente Lula ter conseguido essa articulação para trazer uma conferência tão importante quanto é a Conferência do Clima para o Brasil. Mas isso não quer dizer que eu estou dizendo que foi uma COP perfeita ou uma COP que atingiu todos os resultados que a gente esperava. Mas essa é a dinâmica de forças colocadas. Acho que é importante dizer isso também. Democracia dá muito trabalho. Democracia dá trabalho demais. E para você convencer 190 países de que a gente precisa enfrentar os combustíveis fósseis, de que a gente precisa mudar a nossa fonte de energia, de que a gente precisa trabalhar pela descarbonização e de que, eventualmente, isso pode custar índices econômicos, índices de PIB, índices de empregabilidade. Todo mundo tem eleição, ninguém quer se ver com esses índices ruins. É muito complicado.
Eu lembro que eu li um livro, há pouco tempo atrás, que é do Xi Jinping. Chama Superar a Pobreza. O Xi Jinping conta os primeiros anos dele como político no Partido Comunista e como que quando ele atuava nas províncias, ele atuou para garantir uma empregabilidade e uma formação melhor para as juventudes e para os públicos vulneráveis naquelas províncias onde ele era o líder indicado pelo Partido Comunista, antes dele ser o chefão lá da China. E como que ele atuou. E os resultados que ele apresenta são inacreditáveis, é tudo muito bom. Mas é muito simples conseguir esses resultados numa ditadura. Você não precisa consultar ninguém. Ninguém precisa concordar com você. Essa é uma diretriz do partido e você faz acontecer. E os resultados foram bons. Foram bons e funcionaram. Eu estou disposta a entregar a democracia por isso? Não estou. Vocês estão? Não estou. Mas democracia dá trabalho. Então, para que a gente consiga efetivamente conseguir os resultados que um lugar onde a democracia não está implantada consegue, por que eu estou dizendo da China? Desde que eles decidiram descarbonizar as fontes de energia deles, eles avançaram mais do que todos os outros países. Eles estão efetivamente avançando muito. A China ainda é o maior poluidor, mas a China está avançando demais e diminuindo ano após ano as emissões deles. Mas eles decidiram sem discutir isso com ninguém. Para a gente conseguir colocar isso à mesa, como o Brasil tentou fazer, é muito mais complicado. Então, acho que esse recorte precisa ser feito. A gente esperava um pouco mais. Todo mundo deve ter ouvido na imprensa falando sobre o mapa do caminho, que a ministra Marina Silva e que o presidente Lula tinham como objetivo para essa COP e que a gente não conseguiu. Eles queriam que o documento final da COP apresentasse um mapa do caminho para que a gente decidisse como que a gente ia começar efetivamente a enfrentar a questão do aquecimento. Porque todo mundo já sabe o que tem que fazer, mas alguém tem que começar a fazer primeiro. E aí você tem 3 grupos de países. Você tem os países ricos, que já enriqueceram explorando e poluindo e agora querem mandar a gente fazer um monte de coisa. Você tem os países que são em desenvolvimento ou que já são ricos, mas que têm economia 100% baseada em petróleo, como a Arábia Saudita. Então também não dá para eles pararem de produzir do dia para a noite, porque senão eles não têm outra fonte de riqueza. Zero. E você tem os países em desenvolvimento, que é isso. Vem essa questão como me financie que eu paro. Nós estamos aí nessa lista. Nesses 3 grupos de países que a gente teve, a gente precisa dizer, e o mapa do caminho seria quem diria onde a gente veria isso, quem vai começar esse processo. O Lula não conseguiu, a ministra Marina Silva não conseguiu, a gente não conseguiu sair com o mapa do caminho como fruto dessa COP. Mas é importante dizer que o nosso embaixador, André Corrêa do Lago, tem 1 ano como presidente da COP para tentar construir essa proposta. Apesar disso, a gente conseguiu sair com índices de mitigação climática e de enfrentamento importantes criados. Então, eu acho que a gente teve alguns avanços. E eu vi como avanço, para fechar essa resposta, uma coisa que muita gente viu como problema. Eu achei muito bom ver os europeus desconfortáveis com o clima. Achei muito positivo. E eu não achei isso positivo do ponto de vista de uma visão vingativa, invejosa, não. Eu achei positivo porque as pessoas têm que ser confrontadas com a vida real. A pobreza tem que te chocar, o sofrimento tem que te chocar, o desconforto climático tem que te incomodar. Se ele não te incomoda, você não tem noção do que está acontecendo. E talvez em Copenhague, talvez em Berlim, seja muito difícil de perceber o que está acontecendo com o aquecimento global. Eu acho que o desconforto tem valor, porque o desconforto te coloca para se movimentar. Então, assim, acho que houve um exagero. Eu não passei esse calorão que o povo falou que estava, o ar-condicionado estava funcionando, talvez não tão forte como o europeu gostaria, mas eu acho que o desconforto foi muito positivo para eles e moveu algumas das discussões importantes. Muito obrigado. Mas vamos lá, o Davi, então, agora abre a nova rodada. Vamos lá, Davi. Você mesmo já comentou sobre a parceria que você tem tido, né, principalmente com a Bela Gonçalves e a Beatriz Cerqueira, nesse combate à violência pública de gênero e a defesa de mais participação feminina dentro da Assembleia, né? Eu queria saber, você, como liderança da bancada feminina, como você avalia hoje que essa cooperação entre vocês, mineiras, pode funcionar e o que precisa para ser fortalecido e abrir mais portas dentro da política? Obrigado. A gente tem que trabalhar no que a gente concorda. Não adianta eu querer discutir direito reprodutivo com a bancada feminina hoje. Esse é um cenário, por exemplo, que não vai avançar. Não que do ponto de vista legal tenha muita discussão sobre direito reprodutivo para ser feita a nível de Estado também. A maior parte dessas discussões seria feita no Congresso Nacional, efetivamente. Mas a gente tem que trabalhar no que a gente concorda. Quer que eu te dou 2 exemplos de coisas que a gente concorda? Todas nós concordamos que a gente precisa ampliar e melhorar a rede de rastreio ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. Essa é uma pauta que a gente trabalha. Todas nós concordamos que a gente precisa trabalhar no combate à violência contra a mulher. Quando a gente entra em violência política de gênero, já começa a ter discordância.
Mas quando a gente está falando de violência contra a mulher, homem batendo em mulher, todas concordam. Então agora, por exemplo, a gente está na discussão do orçamento. E essa é uma das discussões mais importantes que a gente tem na Assembleia. Porque é lá que a gente discute para onde o dinheiro vai. Eu tenho falado muito com as pessoas que se você quiser ver se uma coisa é prioridade para um político ou não, vê se ele colocou dinheiro para aquilo. Se ele não colocou dinheiro, o discurso pode ser o mais bonito do mundo. Discurso bom é importante também. Eu acho que é importante. Faz a gente sonhar, faz a gente imaginar novos mundos, mas não pode ser só discurso. Então, a gente está na discussão de orçamento que é para decidir onde o Estado vai colocar dinheiro ou não. E nós, da bancada feminina, acabamos de protocolar uma emenda para garantir que as delegacias rurais vão ter o atendimento da Patrulha de Proteção à Violência Doméstica, como a gente tem nas delegacias urbanas. Esse é um baita avanço. A gente está tirando dinheiro de uma coisa para colocar dinheiro nisso. Essa é uma decisão política. Então, a gente tem trabalhado juntas naquilo que a gente concorda. A área da saúde é uma área em que a gente concorda em todos os aspectos. Então, todas nós somos a favor de ampliação de mamografia a partir dos 35 anos, essas coisas. E o combate à violência contra a mulher também. Muito obrigado. Então, agora o Eduardo. Então, deputada, a gente sabe que hoje muitas políticas públicas voltadas às mulheres têm se consolidado nos últimos anos, né? Exemplos disso é a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e a Rede Integrada da Casa da Mulher Brasileira. Mas eu queria saber quais políticas ainda precisam ser fortalecidas e o que ainda deve ser criado para garantir mais direitos, assistência e a promoção das mulheres na sociedade brasileira. Obrigado. Eduardo, essa é uma conversa sobre orçamento. Essa é uma conversa sobre dinheiro. A gente tem, por exemplo, as DEANs, que são as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. Minas Gerais tem 853 municípios. A gente não tem DEAN em 100. Eu não acho que é razoável dizer que a gente tem que ter DEAN em todas, não. Porque a gente tem muitas cidades pertinho. Do meio de Minas para baixo, as cidades são muito pertinho. As pessoas estão acostumadas a cruzar as cidades, trabalhar em uma, morar na outra, visitar parente na outra todo dia. Mas eu acho que todos nós concordamos que menos de 100 delegacias especializadas de atendimento à mulher no estado com 853 municípios é muito pouco. E qual que é o argumento político do governo sobre isso? E não é só desse governo, não. Eu faço oposição ao governo Zema. Mas o governo Pimentel manteve a mesma política. O governo Anastasia manteve a mesma política. O governo Aécio Neves manteve a mesma política. Qual que é o argumento? O argumento é que não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para muita coisa nesse estado. Tem dinheiro nesse estado para poder pagar, colocar um monte de empresário para deixar de pagar imposto, sob o argumento de que, não, é porque eles geram muito emprego. Aí quando a gente pede o relatório de geração de empregos, eles não façam pra gente. Quando a gente pede a lista desses empresários, eles não passam pra gente. Tem dinheiro para colocar um monte de gente do Partido Novo que perdeu a eleição para trabalhar na CEMIG, criar um cargo para receber esse povo lá. Mas não pode criar cargo para delegado, não pode criar cargo para escrivão, não pode criar cargo para investigador, para cuidar dessas mulheres e abrir essas DEANs. E os salários são até menores. Isso não pode. Então, a gente tem uma questão muito clara que é uma questão de dinheiro. Para onde o dinheiro vai? Se o bolo é finito, e o bolo é finito, e eu acho que aí talvez é onde eu me distancio, me diferencio um pouco de amigos um pouco mais à esquerda, que talvez não tenham um olhar de que, e é justo, de que o bolo é finito e de que a gente deveria estar expandindo o gasto. Eu penso que a gente tem que entender que o gasto tem que manter um controle sobre ele e o bolo tem um tamanho. Mas a gente pode questionar para quem vão as fatias. Se o bolo é desse tamanho, ele vai continuar sendo desse tamanho, a não ser que a gente descubra um milagre para começar a ganhar muito mais dinheiro enquanto Estado do que a gente ganha hoje, o bolo vai aumentar só um pouquinho por ano, a gente tem que questionar para onde estão indo as fatias. Então, hoje as fatias não vão prioritariamente para as mulheres. Esse é um fato em Minas Gerais. Então, essa é uma discussão de orçamento. É interessante que quem se preocupa com essa pauta, observe se os vereadores que vocês votaram, se os deputados, as deputadas, se o governador que você escolheu, o senador, estão mandando recurso para as coisas que envolvem as mulheres. E para além de recurso, se eles estão fiscalizando as políticas públicas já consolidadas que a gente tem de proteção às mulheres. Então, assim, não adianta fazer vídeo de Outubro Rosa. Não adianta fazer vídeo de Outubro Rosa. Não adianta falar de março, mês das mulheres, entregar uma flor. A gente efetivamente precisa fazer a discussão do recurso, porque é aí que a gente muda o jogo. Obrigado. Então agora o Felipe. A Lei nº 14.192 de 2021 é a legislação brasileira que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência contra a mulher, garantindo condições de igualdade no exercício dos direitos políticos. E é conhecido como a Lei de Combate à Violência Política de Gênero. Como você
Como fazer com que a sociedade entenda essa forma de violência que às vezes se manifesta de forma até sutil em tantos espaços pelo Brasil, como nas câmaras de vereadores? E quais os caminhos para que todos entendam a gravidade dela e formas para combater? Tem uma história, Felipe, que eu gosto muito de contar. Alguém aqui já leu a Odisseia, do Homero? Às vezes a gente lê no ensino médio. Quando a gente lê a Odisseia, a gente está lendo a história da Guerra de Troia, né? Mas aquele livro tem muitas histórias. Ele não tem só a história da Guerra de Troia. Ele tem histórias familiares, ele tem um grande romance, ele tem muita coisa naquele livro. E na Odisseia tem a história da criação do Telêmaco. O Telêmaco é o filho da Penélope e do Ulisses. Vocês devem lembrar, quem leu a Odisseia, que o Ulisses vai para a guerra. E guerra naquela época, se essa guerra da Ucrânia e da Rússia está durando muito, naquela época a guerra era uma geração, né? Então o Ulisses fica muitos anos fora e a Penélope cria o Telêmaco sozinho. Por que eu estou te contando isso? O trecho do livro que narra o Telêmaco virar adulto é o momento em que o Telêmaco impede a mãe dele de tomar uma decisão e de falar dentro de casa. E ele é que fala. E aí ele manda a mãe dele pro quarto, ou seja, sair da área pública de circulação da casa, ir pro quarto e fala que ele tá tomando aquela decisão e que as coisas vão acontecer da forma que ele quer. Esse trecho é contado no livro como um momento, quase que o receber a carteira de motorista, assim, ficou adulto, parabéns. É quase esse o exemplo ali. Por que eu tô dizendo isso? Porque a violência política de gênero, ela é mais uma forma de violência contra a mulher, mas ela tem um recorte muito específico. A mulher que está na política é uma mulher que reivindicou para si o direito de falar. E o direito de falar por muita gente. E o direito de falar com a autoridade. Então, quem essa mulher pensa que ela é para falar com a autoridade? Para tomar decisão? Para decidir, Eduardo, para onde que o dinheiro vai? Quem que essa mulher acha que ela é para decidir isso? Então, a violência política de gênero é mais uma camada da violência contra a mulher. Mas ela está diretamente relacionada com o fato dessa ser uma mulher que não só entende que ela tem poder, como reivindicou e buscou esse poder. Então, essa mulher é uma mulher muito transgressora. Foi isso que o Telêmaco fez com a mãe dele. Ele colocou a mãe dele no lugar dela. O lugar de mulher é o lugar da mulher que fica dentro de casa. É o lugar da mulher que não busca para si o direito de falar. Então, ele fez isso com a mãe dela, com a mãe dele. E até hoje, a gente tem Telêmacos. Até hoje, a gente tem homens que se sentem muito pessoalmente agredidos com uma mulher tomando decisão. Como a mulher decidindo como o dinheiro vai ser gasto. Como a mulher decidindo qual que é a política, como que as coisas vão acontecer. E a gente nem quer mandar nos homens, mas a gente quer poder pelo menos mandar em nós mesmos. E se a gente puder tomar decisões que vão influenciar a comunidade como um todo, e várias pesquisas já mostraram que as mulheres à frente dos espaços de poder, especialmente do executivo, têm um impacto muito importante nas políticas públicas e trazem índices e resultados melhores para a população, a gente vai conseguir efetivamente criar um mundo mais justo e um mundo em que caiba todo mundo. Então eu acho que assim, a forma que a gente tem de garantir que a violência política de gênero vai ser efetivamente enfrentada tem dois jeitos. Tem um jeito que é coletivo, e aí é o discurso bonito, né? Eu fiz esse discurso aqui, fiz para você. Lucas, acho que foi para você. Matheus, acho que foi para você. A gente tem que eleger mais mulheres, a gente tem que ocupar a política com esses corpos diversos. Esse discurso é verdadeiro, ele funciona. Mas também se a gente joga a culpa só na conta da coletividade, a gente não tem um mínimo de autorresponsabilidade. E esse mínimo de autorresponsabilidade passa por várias coisas. Eu estou votando em mulheres? Eu estou procurando saber o que as mulheres estão fazendo de importante, de relevante na política? Eu estou observando se uma crítica a uma mulher é feita só porque ela é mulher, ou é feita só sobre aspectos da sua aparência, ou eu estou criticando o trabalho dela, que é meu direito. Mesmo se eu estiver criticando o trabalho dela, eu estou criticando o trabalho dela com uma lupa muito mais dura do que a que eu critico os homens? Então eu acho que são reflexões. Não tem coletividade que vai fazer isso por nós, não, gente. Somos nós, temos que fazer com a gente. A gente mudar o mundo é um processo coletivo, mas a gente tem que entender que nós temos que mudar nós mesmos também. Então eu acho que essa oportunidade de conversa também, que eu agradeço muito de novo, tanto a professora Luciana quanto ao professor Vinícius e a PUC, é uma oportunidade da gente ter um chamado à autorresponsabilidade. E todos nós temos que melhorar em alguma coisa em relação a essa diversidade na política. Todos nós temos alguma coisa que a gente é meio telêmaco, que a gente não aceitou muito bem ainda. Cota para trans? Pode ser essa coisa que você não aceitou muito bem ainda. Será que as pessoas trans precisam de cota? E você ainda tem que resolver isso dentro de você. Pode ser que você ache que 10 anos da lei de cotas para negros já foi demais. A universidade já se pintou de povo. Tem coisas que todo mundo precisa resolver internamente. E eu queria aproveitar essa pergunta que o Felipe fez para fazer esse chamado nosso
para a autorresponsabilidade. Muito obrigado. Então agora é a Isabela. A deputada atuou na construção da Carta de Belém, lançada durante a Assembleia Geral da Federação dos Partidos Verdes das Américas, que reuniu propostas para a COP30 envolvendo justiça climática, proteção da Amazônia e maior participação das mulheres nas políticas ambientais. Na sua visão, qual é o papel da COP30 para transformar essas ideias em ações concretas? E como o Brasil, especialmente Partido Verde, pode exercer essa liderança nesse processo? Não existe falar de enfrentamento à emergência climática sem colocar o Brasil no centro do debate. E eu apoiei o presidente Lula, não acho que é um governo sem erros, mas apoiei o presidente Lula, permaneço apoiando, porque vejo mais acertos do que erros, principalmente porque eu entendo que o presidente Lula entende o nosso tamanho nessa discussão. Ele sabe que o Brasil não pode ser acessório nessa discussão. A gente não pode nem estar sendo conduzido pelos países europeus de forma subordinada, mas a gente também não pode ser conduzido só pelo interesse econômico, que nunca vai ser de enfrentamento real à emergência climática. E a gente é que tem que tentar fazer essa condução. A gente é que tem que tentar colocar o tom dessa conversa e o tom dessa mesa. E aí dentro do país, graças a Deus, a gente tem muitas vozes fazendo a disputa desse enfrentamento. E por algum tempo, o Partido Verde, que é o meu partido, em alguns estados, ficou um pouco refém de interesses mais fisiológicos, mais à direita. E reconhecer os defeitos da nossa casa não quer dizer que a gente não está comprometido com a reforma dela. A gente reconhece os defeitos da nossa casa, estamos aqui, ó, pintando, arrumando a telha, nós estamos desse jeito. E outros partidos cresceram e ganharam protagonismo do ponto de vista ambiental, mas eu não vejo isso de uma forma ruim. Eu vejo isso de uma forma positiva. Porque eu acho que são pessoas que estão no nosso campo, são pessoas que têm compromissos semelhantes e são pessoas que nos motivam a correr mais rápido, porque a gente precisa alcançar. Então, é muito bom quando a gente tem alguém que é seu par, que está fazendo uma coisa muito bem. É ruim quando tem um adversário. Mas quando alguém que é seu par, é muito bom, porque te motiva a fazer melhor. Então, eu acho que a gente tem colegas em partidos progressistas trabalhando muito bem a pauta ambiental, e isso moveu o Partido Verde a conseguir fazer isso também. Aqui em Minas, a gente está comprometido com essa reforma. Fomos nós, inclusive, que provocamos nacionalmente essa discussão da carta. E aí, na carta, a gente colocou alguns enfrentamentos importantes, como a obrigação da gente manter o aquecimento a menos de 1,5 grau e não a menos de 2 graus, que é a discussão mundialmente feita. A gente inseriu uma coisa que ficou no relatório final da ONU e que ainda não tinha sido colocada no texto final de nenhuma COP, que é o recorte de gênero, de raça e de classe social. A gente não tinha esse recorte claramente colocado nos textos finais da COP. Foi uma grande celebração, porque ninguém aqui acha que a enchente atinge o povo preto da mesma forma que atinge quem mora aqui no Lourdes, né? Atinge de formas muito diferentes. Atinge de formas muito diferentes a mãe solo, da mulher que está num casamento estabilizado e tem uma renda ali garantida todo mês, ou como empresária, ou como servidora pública do alto escalão. Então, a gente conseguiu avanços importantes e eu acho que o nosso partido teve uma função muito predominante nesse processo, inclusive nacionalmente, liderado pelo deputado Clodoaldo, que é de Pernambuco, e que é o nosso líder lá no Congresso Nacional. Muito obrigado, Isabela. Obrigada. Então agora, Juliana. O Brasil elegeu apenas 2% de prefeitos negros em 2024, apesar de o país ter maioria negra. Que mudanças são necessárias, a senhora acha, para corrigir essa distorção? E como promover também mais equidade em relação aos aspectos raciais? Essa resposta, e aí quem está respondendo é uma mulher branca, né? Então, talvez, Juliana, eu nem vou dar conta de dar a resposta com a complexidade e as camadas que ela tem. Então, se qualquer colega negro, qualquer pessoa, qualquer aluno quiser fazer uma intervenção e completar ou mudar ou corrigir o que eu estou falando, fica à vontade. Mas eu entendo que isso passa por uma estratégia parecida com a das mulheres. A gente avançou muito quando a gente vinculou recurso à ocupação de candidatura. Então, assim, 30% de candidatas, 30% mínimo do recurso. A gente ainda não tem isso para pessoas negras. A gente está fazendo essa discussão hoje no Congresso Nacional e essa discussão está sendo feita no Supremo Tribunal Federal também. E é uma tendência que ela se consolide para que a gente consiga garantir a vinculação desse recurso. E aí eu acho que a gente vai ver uma coisa impressionante acontecer. Um chá revelação de cor de pele. Porque o que tem de pessoas negras e de pessoas pardas que se colocaram como brancas porque não tinham feito esse chá revelação é impressionante. E para além disso, a gente vai ter uma chuva de oportunista. Vai ter um monte de gente que se entendeu como branco a vida inteira e que se colocou como pardo para poder ter acesso a uma fatia importante de recursos do fundo eleitoral. E aí vai ser importante
que o Tribunal Regional Eleitoral dos Estados e, eventualmente, o Tribunal Superior Eleitoral atuem para coibir eventuais fraudes de cota racial, como a gente tem visto essa atuação acontecendo agora de forma mais forte em relação à fraude de concurso público e também de entrada nas universidades. Está um pouco melhor hoje do que era quando eu fiz vestibular, por exemplo, no início do processo das cotas de raça, né? Então eu entendo que o processo passa, na minha opinião, como mulher branca, por uma análise de estratégia parecida com a que a gente tem para as cotas de mulheres. Obrigado. Lucas. Então, Lohana, a minha última resposta, a resposta da minha pergunta, você tinha dito que existem jovens que estão engajados com a política e têm noção de pautas importantes, da mesma forma que existem jovens que não têm tanto essa noção. E puxando um pouco para da sua trajetória, você iniciou a sua relação com o ativismo e a militância ainda no movimento estudantil da UFSJ. Eu queria que você falasse quais são as estratégias que podem ser adotadas na base educacional e também no ensino superior que podem engajar os jovens na relação com a política. A gente passou por um processo, e aí eu vou ser muito cuidadosa com o que eu vou falar em respeito ao espaço tão importante que a gente está, que é o da PUC, mas a gente passou por um processo, e tem passado ainda, mas eu acho que tem começado a melhorar, de muita perseguição dos nossos professores. E um processo muito violento com os nossos professores e muito agressivo com eles, em que se um professor fazia qualquer discussão minimamente social na sala de aula, ele era acusado de doutrinação. Esse foi um processo que, na minha opinião, prejudicou muito a formação dos nossos alunos. Prejudicou do ponto de vista dos meninos do ensino médio, para a preparação para fazer uma redação do Enem boa, crítica, que consiga colocar as informações com conteúdo, e prejudicou os nossos alunos que estão no ensino superior, se formando sem conseguir ver as camadas das coisas, sem conseguir fazer os recortes que a gente precisa fazer, sem conseguir ver para além da superfície, né? Porque a gente faz ensino superior para conseguir ver além daquilo que foi colocado na mesa, né? Eu penso dessa forma, pelo menos. E eu acho que a gente está começando a enfrentar isso. Eu vivi esse período muito no início, mas eu observei, por exemplo, o meu irmão vivendo esse período de uma forma mais aprofundada. Os professores do meu irmão claramente tinham medo de fazer as discussões que eles precisavam fazer para falar dos assuntos em pauta, especialmente nas aulas de humanidade. Mas dá para falar de aspectos sociais das coisas em qualquer disciplina. Dá para falar de aspectos sociais das coisas na aula de matemática. Dá para falar até porque aprender matemática é um direito humano negado especialmente para o povo preto, especialmente para o povo pobre. Então dá para você fazer esse recorte. Qual que é a cor da engenharia? Acho que isso é importante. Então dá para a gente fazer esse recorte em qualquer disciplina. Mas eu percebi que os professores ficaram com muito medo e um medo justo. Então eu acho que isso passa necessariamente pela liberdade de cátedra, que tem que ser defendida. E ela não tem que ser defendida para o professor fazer o que quiser ou qualquer absurdo. Todo mundo tem bom senso e todo mundo sabe que tem uma linha no chão. Mas a gente precisa garantir que os nossos professores vão poder fazer as discussões que a gente precisa fazer em sala de aula. Não dá para a gente achar, por exemplo, que a gente vai conseguir avançar em pautas tão fundamentais como a pauta do enfrentamento ao acúmulo absurdo de renda, taxação de super ricos, sem que os professores possam fazer essa discussão na sala de aula. Não é normal que a gente tenha tido o problema que a gente teve para convencer a gente com casa e carro financiado de que isentar o imposto de renda até R$5.000 era bom. Isso não é normal, gente. Que gente de casa e carro financiado não tem entendido que por mais que o carro dele seja um T-Cross e o apartamento dele tenha 100 metros quadrados, o que coloca ele numa camada um pouquinho melhor, não é possível que essa pessoa não conseguiu entender que taxação de super rico não era sobre ela. E talvez isso faltou foi discussão em sala de aula. Faltou foi discussão na aula de sociologia, foi discussão na aula de filosofia, foi discussão na aula de história, foi discussão na aula de matemática para ele entender onde que ele estava ali na pirâmide da sociedade brasileira. Então eu acho que necessariamente isso passa por quem faz a gente raciocinar pela primeira vez fora do eixo da família, que são os nossos professores. Muito obrigado. Matheus. Então, retomando ali a pergunta, eu queria pontuar que a participação feminina nos espaços jurídicos também está longe de ser satisfatória. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, apenas uma mulher ocupa o cargo de ministra, né, que seria a Carmen Lúcia. E aí eu queria te perguntar como criar mecanismos que ampliem a participação feminina também na esfera do judiciário. E como que você avalia essa situação, especialmente após a nomeação de mais um homem para a Suprema Corte?
o CNJ fez uma coisa muito legal. O CNJ fez uma proposta para que todas as progressões de juízas para desembargadoras passassem obrigatoriamente por uma lista tríplice que poderia ser mista, mas alternadamente teria que ter a apresentação de uma lista tríplice de mulheres. Isso foi muito legal, mas não está sendo cumprido nos estados. E o CNJ está tendo dificuldades para conseguir corrigir os tribunais que não estão cumprindo. Eu não tenho esses índices agora de cabeça, mas essa é uma iniciativa importante, só que ela, para ter efetividade, precisa ter o seu cumprimento acontecendo. Senão fica a famosa resolução que não pegou, ou no caso da legislação, a lei que não pegou, isso é inadmissível, né? Aqui em Minas Gerais, a gente teve uma iniciativa importante. A gente tem o Tribunal de Contas do Estado, que não é um espaço do judiciário, mas é um espaço de controle. Eu sou autora da PEC do Tribunal de Contas do Estado, que obriga que 30% das indicações para o tribunal tem que ser de mulheres. Então, a gente precisa avançar nesse aspecto, porque hoje, por exemplo, a gente tem um tribunal que só tem conselheiros homens. Nós acabamos de indicar na Assembleia mais um homem. Ah, Lohana, por que você não foi candidata? Eu não tenho idade nem formação. Então, não é o caso. E também não é o que eu quero para minha vida. Mas a gente precisa garantir que vai haver obrigatoriamente a indicação de uma mulher a cada 3 vagas que a gente for indicar. Essa é uma PEC que está parada. Está parada porque não é interesse da maioria dos colegas deputados garantir que a gente vai, de direita e de esquerda, porque o machismo é suprapartidário, garantir que a gente vai ter uma indicação mínima de mulheres. Eu cheguei a ser confrontada por um colega que me perguntou assim: mas e quando só tiver uma mulher ruim para poder indicar? Ou uma mulher de direita, achando que assim me constrangeria. Aí eu falei assim, bom, não é como se a gente estivesse indicando só o Martin Luther King, não. A gente não está indicando só a prata da casa ou os melhores homens do mundo para ocupar o cargo de conselheiro. Eventualmente, a gente faz indicações que alguns colegas deputados ou deputadas podem não achar que são as melhores do mundo. Mas o parlamento é um espaço colegiado. O que vence é a maioria. Não é o que você acha que é o melhor. O que vence é o que a maioria achou que é o melhor. A gente lutou para que a democracia fosse assim. Não estou fazendo crítica a isso. Então, eventualmente, pode ser que a gente vai indicar uma mulher que não seja a melhor do mundo. A gente está sobrevivendo às indicações de homens que não foram os melhores do mundo e a democracia está sendo construída assim. Ninguém morreu nesse processo. Então eu acho que a gente vai ter que lidar também com, eventualmente, uma mulher que desagrade a gente. Eu vou achar diferente ser desagradada por uma mulher. Eu estou acostumada a ser desagradada por homens. E aí a coisa ficou meio engraçada, eu levei para o lado da brincadeira, mas eu acho que essa é uma reflexão importante. A gente precisa ocupar esses espaços burocráticos e do poder muito institucional ali, como o judiciário, como os tribunais de controle, o Ministério Público, com mulheres também. Muito obrigado. Bom, nós estamos quase chegando ao final. Temos agora a última pergunta do Thiago, ao final da entrevista coletiva, que nós preparamos em sala de aula, com pesquisa, com muita discussão. Tá ok? Então, por favor, Thiago. Lohana, nesse mês você postou nas suas redes sociais o vídeo que mostra o assédio sofrido pela presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, quando um homem a beijou diante de multidões. E, inclusive, esse autor desse crime é suspeito de outros 2 casos de assédio. Queria saber como você avalia esse caso e o que você acredita que deve ser feito para que esse tipo de crime não se repita. Eu vou repetir o que eu respondi pro Henrique. Eduardo, a violência política de gênero é mais uma forma de violência contra a mulher. Ela chama mais atenção, e não é porque a pergunta é repetitiva, não, é porque a minha resposta vai pelo mesmo rumo, viu? Ela chama mais atenção porque a gente está falando de mulheres que têm visibilidade, de mulheres que têm voto, que têm rede social, que têm abrangência, que têm influência, que têm impacto. E que bom que ela chama atenção. Mas é só a violência contra a mulher e a perspectiva de que o corpo da mulher é um espaço público que justifica alguém achar que pode beijar uma mulher em público, sem autorização dela. Mais do que isso, que pode beijar uma presidenta da República sem autorização dela. É só a perspectiva de que o corpo da mulher é público que justifica isso na cabeça de alguém. Teve uma deputada em São Paulo, eu esqueci o nome dela. Ela foi assediada dentro do plenário, com as câmeras. Um colega parlamentar apalpou os seios dela na frente de todo mundo, filmado. É só a perspectiva de que o corpo da mulher é um espaço público que justifica um homem achar que ele pode fazer um negócio desse. Essa é a mesma lógica que faz com que um homem ache muito natural fazer comentários sobre se a gente emagreceu ou engordou. Eu nem te perguntei se eu emagreci ou se eu engordei. E a gente não costuma fazer esses comentários sobre o corpo dos outros homens. Se o cabelo da mulher tá bonito, curto ou longo. Eu recebi muitos feedbacks negativos sobre eu ter cortado meu cabelo e eu não pedi nenhum deles. Mas eu recebi muitos.
e todos foram de homens. Então eu acho que é importante a gente ter essa reflexão sobre a perspectiva do corpo da mulher como um espaço público. Tem uma estátua na Escócia, eu esqueci o nome da estátua, mas é uma estátua que todo mundo vai lá e tira foto pegando no peito dela. Não sei se vocês já viram foto dessa estátua na internet. O peito dela é tão pegado que ele tem outra cor em relação ao bronze do corpo da estátua. Como é natural pegar no corpo de uma mulher? A gente já pegou no peito de uma estátua de um homem? A gente já fez gracinha pegando? Ah, não, mas é porque o peito do homem não é sexualizado no imaginário coletivo. Beleza. A gente já pegou na parte íntima de um homem, numa estátua? A gente já fez uma foto assim? É comum. Tem alguma estátua conhecida por ser desbotada na parte da pelve de algum homem? E por que a gente tem uma estátua conhecidamente desbotada no seio e que conhecidamente as pessoas vão lá tirar foto nela? A percepção de que o corpo da mulher é um espaço público. Então eu acho que assim, a gente precisa fazer, de novo, esse debate coletivamente sobre o que a gente aceita em relação às mulheres e em relação a como esses corpos e em relação a como esses corpos, obrigada, e essas mulheres são tratadas. E, de novo, tem um debate que é coletivo, ele precisa passar pela sala de aula e pela liberdade de cátedra das nossas professoras e dos nossos professores, porque para se falar sobre isso, as nossas professoras e os nossos professores têm que poder falar sem medo de ser acusado de militância e doutrinação, porque senão eles não vão falar. Entre pagar as contas e manter um emprego ou mudar o mundo, acho que quase todo mundo vai escolher pagar as contas e manter um emprego, especialmente se for mais velho, tiver família e responsabilidade. Mas a gente também tem um chamado coletivo para mudança. Se a gente não enfrentar isso dentro da gente e sobre como a gente vê o mundo, é a mesma resposta. Não vai mudar. Muito obrigado. Então agora, professora Júnia Miranda. Eu sou professora da turma do primeiro período de Fundamentos do Jornalismo e, em nome da turma, queria agradecer essa oportunidade de te ouvir, né, e de estar aqui nesse Roda Viva, né, esse formato de perguntas na entrevista. E como a gente veio para aprender, né, no semestre que vem, com certeza eles estarão melhores preparados para participar de uma entrevista coletiva. Eu vou fazer agradecer em nome da turma toda e fazer uma pergunta, né, em nome deles também. Vocês podem, né, gente? A mulher na política brasileira, né, é o tema, e pensando aí no livro da Chimamanda, né, que sejamos todos feministas, né? Muitas mulheres precisam ser feministas, né, não só homens. Ano que vem é um ano eleitoral, né, 2026, vamos ter eleições gerais aí para presidente, governador, senador, deputado, federal, estadual. Você disse que sua primeira candidatura como vereadora, você achou que seria difícil, mas foi brilhantemente eleita, né? Como deputada estadual também, né, já teve talvez mais condições, mas também precisaria de mais votos, né? E eu fico olhando para o cenário do estado de Minas Gerais, não temos candidatas ao governo, né, praticamente, falava-se aí no nome da Marília, mas parece que ela mesma não quer se lançar, né? Estamos em pré-candidaturas. E também ao Senado são 2 vagas, né? Mas acho que não temos, assim, efetivamente candidatas. Temos talvez alguma pré-candidata. Eu vejo você como uma pessoa assim, com muito potencial, né, para ser uma candidata ao Senado ou ao governo. E não vou falar como vice, não. Mulher não tem obrigação de ser vice em chapa de ninguém, não. Né? Então, eu sei que às vezes a gente quer entrar para ganhar e não quer, né, ficar fora da política ou correr certos riscos, mas acho muito importante, né, que políticas como você, né, possam nos representar, né, no momento em que as coisas parecem estar andando para trás ao invés de evoluírem, né? A gente viu aí agora a indicação de mais um homem para o STF, né? Poucas candidatas para os cargos de peso, né? Então, é mais assim uma observação, né? E até pessoal, mas agradecendo, né, tudo que você nos ensinou aqui, né, da sua trajetória. Obrigada.
Professora Júnia, que honra ouvir essa fala sua. Muito obrigada. Obrigada por ter também trazido seus alunos, suas alunas, majoritariamente, ter cedido a sua aula. E eu disse que honra, não do ponto de vista assim, de um elogio vaidoso, mas do ponto de vista de você pensar dessa forma mesmo, sabe? Acho que isso vai mudar. A gente tem uma candidata ao Senado importante, uma pré-candidata que eu defendo o nome, que é a Marília, prefeita de Contagem. Acho que as coisas têm caminhado para que ela seja candidata mesmo ao Senado. Não sei se ela está fazendo isso por compromisso com o país ou por vontade. Às vezes penso mais que é por compromisso ao país, porque ela deve ser muito feliz como prefeita de Contagem, um lugar que ela conhece muito bem, uma coisa que ela faz muito bem, que ela é muito benquista, que ela sabe fazer, um jogo que ela sabe jogar, mas o jogador mais experiente é que é chamado para a Copa, né? Não dá para ele ficar só ganhando o Brasileirão, a gente precisa dele na Copa. Então, a gente está convidando ela para ir para a Copa, para ir lá ajudar o Lula no Senado, para ajudar a enfrentar essa extrema-direita que tem se organizado para o Senado também, então é um nome que eu defendo muito. Em relação ao governo do Estado, eu acho que a gente tem um cenário que realmente é um cenário desafiador, em que a gente tem os nomes que nós temos dito que podem ser os nossos nomes são de centro ou de centro-direita, mas acho que isso tem a ver, inclusive, com esse crescimento da extrema-direita que empurrou todo mundo que é democrático para o nosso lado. E eu, às vezes, fico pensando que nem empurrou porque eles amam muito a gente, mas eu acho que empurrou porque mexer com o pessoal do lado de lá deve ser insuportável. Eu acho realmente que o Rodrigo Pacheco veio para o nosso lado, e aí eu digo isso sabendo que eu estou sendo gravada, mas o Rodrigo Pacheco veio para o nosso lado, primeiro, claro, por compromisso democrático, mas segundo, porque ter sido presidente do Senado deve ter, durante o governo Bolsonaro, lidando com aquele pessoal, deve ter sido insuportável. Então ele realmente deve ter percebido que o nosso lado, o lado de quem defende a democracia, o lado de quem defende, né, assim, que mulher é gente, que preto é gente, que LGBT é gente, esse lado é um lado melhor de estar. Ele não compra, talvez, as nossas teses econômicas, mas eu acho que ele percebeu que andar com gente mais razoável faz mais sentido. E que bom, porque isso trouxe ele mais para o nosso lado e tem trazido outros quadros que a gente tem observado também nesse processo. Eu acho que realmente talvez a gente não tenha um nome feminino que vai topar essa disputa agora. No meu caso, eu acho que eu ainda tenho mais a contribuir no Congresso Nacional e outras discussões a fazer. Mas eu acho que isso vai mudar. Eu prevejo uma eleição de 2030 com mais mulheres fortalecidas. E para não dizer que eu não falei de mais um nome, uma das primeiras mulheres que foi candidata a deputada federal e que levantou bandeira de sou feminista em Minas Gerais foi a Áurea Carolina em 2018. Eu fui voluntária da campanha da Áurea no interior. A Áurea me representava muito e me representa até hoje. E a Áurea é nossa pré-candidata a senadora. E ela está vindo nessa perspectiva, na perspectiva de quero fazer a luta, quero fazer o enfrentamento, quero ganhar a eleição, mas eventualmente eu topo fazer a discussão. Eu topo fazer o debate. Eu topo colocar as nossas pautas em xeque sobre a mesa. E eu acho que em 2030, é uma sensação que eu tenho, eu acho que a gente vai ter mais mulheres prontas para isso. Mais mulheres que topam esse debate. Eu vejo a deputada Leninha com muito potencial, eu vejo a deputada Beatriz, eu vejo a deputada Bela, acho e fico honrada que o meu nome seja considerado, mas acho que a gente está construindo aí uma seleção, já que eu usei a metáfora do futebol, mas eu acho que a gente está construindo uma seleção de mulheres para que o mineiro fique em dúvida em 2030 de qual delas que vai escolher. Viu? Obrigada. Obrigado. Já está com o microfone, maravilha. Boa noite, deputada. Eu sou Ana Carolina, publicitária, mas também agora faço jornalismo. Quero fazer uma pergunta um pouco mais para o lado da publicidade também, mas também faço parte da comunicação, que é você como deputada também é uma marca política, então representa causas, movimentos e grupos, como a gente mencionou anteriormente, e a gente vive num mundo muito conectado, então o ambiente digital hoje torna-se meio que uma obrigação para as marcas estarem presentes. A gente vê a geração nossa, os mais novos, muito conectados com os políticos nas redes sociais. E dentro desse tema de mulheres da política, eu queria saber como você vê o papel das redes sociais para engajar mais e educar as mulheres na política e quais estratégias você e a sua equipe já usam para contribuir com essa necessidade. Ana, rede social é um aspecto importante do nosso mandato. E não é importante porque nós somos um mandato só de influenciador, não é sobre isso. Foi importante para a gente lá no início da nossa trajetória, porque uma rede social bem feita barateou minha campanha. E isso foi fundamental, especialmente porque a gente não tinha R$1.
Então, como a gente tinha uma rede social que chegava, as pessoas levavam meus conteúdos porque elas gostavam deles, não porque eu estava pagando elas. Então, rede social sempre foi importante para a gente, sempre foi um lugar que a gente olhou como importante e valioso para comunicar. Hoje eu sou a deputada de esquerda mais seguida da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e sou a 4ª do estado. Na minha frente tem a Célia Chacriabá, a Duda e o Janones, que eu entendo que alguns, às vezes, talvez não entendem tanto como de esquerda, mas que, pelo menos assim, apoiaram o presidente Lula, é o recorte que eu estou fazendo em 2022. Então, a gente tem esse trabalho, a gente tem se comprometido com isso, a gente tem tentado usar as redes de uma forma um pouco mais competente, que é um flanco do nosso campo, né? O nosso campo não faz isso tão bem. Mas uma das primeiras perguntas que eu respondi, eu não lembro de quem foi, eu falei que é mais difícil viralizar quando você tem compromisso com os fatos. Quando você fala qualquer bobagem, se eu chegar aqui e falar que descobriram que o Bolsonaro comia carne humana, eu acho que esse vídeo vai bombar. Mas isso não é verdade. Isso não é compromisso com os fatos. Então, eu acho que quando você tem compromisso com os fatos, é mais difícil de espalhar a sua mensagem. Se você inventa, por exemplo, que uma mamadeira tinha um símbolo fálico, isso vai chegar em muito mais gente do que se você fizer uma discussão séria e efetiva sobre educação sexual nas escolas. Então, acho que esse é um recorte importante. Para as mulheres, especialmente, eu entendo que a gente tem que fazer um trabalho ainda mais nichado e ainda mais direcionado. Porque lembra que eu respondi para a Juliana que é uma dificuldade para a gente permanecer na política porque ela é muito violenta? Já tem estudos que mostram que as mulheres são mais refratárias à linguagem que a gente tem nas redes hoje, que é justamente uma linguagem de muita agressão, uma linguagem de muito ódio. E com frequência quem está na mira desse ódio somos nós, né? Então é óbvio que a gente é mais refratário. A gente tem mais homens participando da discussão política online do que as mulheres. A gente abre os comentários e percebe isso empiricamente, inclusive. Então, eu acho que a gente tem um debate, inclusive, da forma. Como que a gente consegue fazer esse debate, como que a gente consegue fazer essas discussões com a firmeza e com a dureza que eles exigem, porque mulher mansa não sobrevive na política, tem que ter um mínimo de dureza, mas sem deixar para trás a capacidade de ter uma linguagem que não vai repelir totalmente as mulheres que especialmente não são desse mundo. Eu te confesso que eu não tenho resposta para isso, eu estou aprendendo a fazer. Porque eu saí de uma comunicação muito fofinha e muito simpática para, à medida que eu fui endurecendo com as pancadas, a minha comunicação fica muito agressiva também. E agora a gente está tentando achar um meio de caminho. Um meio de caminho que eu consigo brincar, que eu parei de mostrar quem eu era nas minhas redes. Quem me seguia há mais anos sabia que eu postava muita coisa pessoal. Muita coisa, muita. Eu adorava rede social. Só que eu comecei a ser muito atacada. Fiz meu marido fechar Instagram. Minha família, todo mundo tem Instagram fechado porque eu pedi, porque eu insisti, porque eu briguei. Parei de postar coisas pessoais e coisas que me aproximavam e que brincavam e que traziam esse público para perto. Até que a minha rede começou a responder mal. E hoje eu estou num processo de me reconectar com isso. De entender que se eu mostrar que eu estou tomando um café no sábado à tarde, eu não vou ser atacada por isso, ou eu não vou ter que ver se o fundo não tem nada que alguém pode me criticar ou qualquer coisa assim. Então eu acho que a gente tem que pensar em como fazer esse processo, entendendo que as mulheres têm que colocar muito mais coisas nessa equação. Obrigado. Então, mais uma pergunta. Boa noite, deputada. Meu nome é Ingrid Marcelli, eu sou aluna do primeiro período de jornalismo aqui na PUC, aluna da professora Júnia. E pegando, eu sei que a gente já falou desse assunto no início, mas pegando um gancho no que a senhora falou sobre mulheres com grandes potenciais de ingressarem na política, eu queria saber o que pode ser feito para aproximar a política de mulheres que não se sentem representadas ou convidadas a participar desse debate público e, principalmente, como ajudar aquelas que não se viram em posição de liderança e realmente se imaginam nesses espaços. O que pode ser feito? Como ajudar aquelas mulheres que nunca se viram em posições de liderança e realmente nunca se imaginaram nesses espaços políticos. Difícil a pergunta. Eu acho que a gente tem um desafio de fazer as pessoas entenderem, como um todo, que política é assunto de todo mundo. Porque, às vezes, quando a gente fala de política, acho que o povo pensa que a gente está falando assim, você é do PT ou você é do PL? Você é a favor da ideologia de gênero ou não? Como se isso existisse. Eu acho que tem gente que acha que política é isso. E a gente precisa mostrar para essas pessoas que política não é isso. Que política é... Você tem acesso ao remédio para a doença de pele crônica do seu pai no posto ou não? Você vai conseguir andar de ônibus pagando quanto de tarifa? Seu filho vai conseguir andar de ônibus de noite voltando do cursinho e vai ser seguro para ele?
Como é que é o processo que a sua filha preta vai enfrentar para entrar no vestibular? Eu acho que a gente tem que ter um jeito, e essa função é nossa, eu acho, essa função é dos políticos e de todo mundo que gosta de política fazendo isso espontaneamente. Mas eu acho que a gente tem uma missão, que é uma missão dura, de fazer as pessoas entenderem que política é para todo mundo. Eu já fui muito criticada porque eu falo de um jeito supostamente simples. E olha que assim, eu leio muito, eu acho que eu não falo errado, mas eu entendo como uma obrigação de vida. Eu acho que é uma obrigação de vida, depois que eu entrei na política especialmente, fazer com que o que eu tô falando seja entendido pelas pessoas. Eu nunca vou esquecer o dia que um colega deputado me xingou lá na Assembleia, porque eu comparei o Propag com pagar um empréstimo. Vocês sabem o que é Propag? Propag é o jeito que o Lula deu para Minas pagar a dívida, que é um jeito bem melhor do que o jeito que a gente tinha antes, que era um jeito horroroso. Vamos supor que você tá devendo R$1.000. Você tem que pagar em 2 parcelas de 500. Alguém aí tem R$500 para pagar agora de parcela? Hã? Quase ninguém tem. Quase ninguém tem normalmente. Quase ninguém tem 2 parcelas de 500 para dar. É puxado para quase todo mundo. Então, o governo federal deu um jeito melhor. E aí eu expliquei isso para as pessoas, eu tenho explicado assim. E aí eu fui criticada por isso. Que eu estava reduzindo o Propag, que eu estava tratando o Propag de uma forma chula, que não era isso. Eu falei, mas esse é o jeito que eu consegui pensar do povo que não fica o dia inteiro falando de política igual a gente, que não sabe desses juros, que não sabe desse assunto, que nem sabe dessa dívida, porque nem criou essa dívida, nem tem conta com isso e está sendo penalizado por ela, entender esse assunto. Esse foi o jeito que eu entendi. Esse foi o jeito que eu consegui fazer. E eu acho que isso, e aí tem a ver com a pergunta da Ana Carolina, isso também é uma forma da gente pensar em como conectar essas pessoas que estão fora da política através das pautas que interessam para elas. Então, talvez para as mulheres, eu possa falar sobre a questão das creches. Então, talvez para as mulheres, eu vou poder falar sobre segurança no transporte público. Então, talvez para as mulheres, eu vou poder contar para elas que quem garantiu que mamografia virou direito das mulheres a partir de 40 anos foi o Lula. E essa é uma luta de 12 anos. Tem 12 anos que o movimento de mulheres fala disso, que rastreio de câncer de mama a partir dos 50 é deixar para descobrir o câncer quando já é metástase. Se você quiser descobrir câncer de mama cedo, tem que ser a partir dos 40. E agora os médicos estão falando de 35 para a mulher que já tem caso de câncer de mama na família. Veja bem, ainda tem luta para ser feita, ainda tem conquista para ser feita. Então eu acho que talvez o jeito é pegando as pautas que impactam a vida dessas pessoas e tentando mostrar para elas, sem falar de ponto de vista partidário, sem falar de ponto de vista ideológico. Se a pessoa interessar, aí você fala. Mas para começar o assunto, eu acho que a gente pode fazer uma abordagem mais neutra, e neutro nem shampoo de bebê, né? Mas assim, uma abordagem mais tranquila em relação a bandeiras partidárias ou ideológicas, mas discutindo o fato e tentando fisgar mesmo. Acho que é por aí. Acho que é pelo tema. Tudo bem, muito obrigado. Bom, então a gente está chegando ao final e nesse agradecimento final, não só as perguntas a todos que participaram, queria fazer só uma partilha, porque o tema do livro que a professora Luciana propôs, às vezes pode achar muitos de nós homens, eu estou falando um pouco como homem para nós homens também, de que esse não é um tema nosso, né? E ao mesmo tempo é um risco quando alguns homens querem assumir a pauta feminista, porque às vezes quer tomar o lugar da própria mulher para falar sobre isso, né? Então a gente tem que se entender qual é o nosso lugar. E assim, a gente vai aprendendo todo dia, né? Eu conheci a deputada Lohana, primeiro porque eu sou de uma cidade próxima, né? Então a gente está numa região próxima, e por causa da minha esposa, que é muito amiga dela, enfim, de muito tempo. E a minha esposa fez uma pesquisa no mestrado sobre violência política de gênero. E eu não sabia o que era violência política de gênero. Depois que eu fui entender por ela, e aí a Lohana foi uma das entrevistadas, né, junto com várias deputadas de esquerda, de direita, e eu ficava às vezes ouvindo a entrevista, e eu fui entender o que era violência política de gênero. E assim, eu já tinha feito mestrado, já tinha lido, falei, nunca tinha pensado nessa tipificação da violência. E eu fui lembrar de uma história. Eu era criança, sempre gostei de política também. Eu era criança, numa cidade interior, e tinha uma prefeita nos anos 2000. Já era raro naquela época. Era ainda mais raro do que hoje. E a minha família era de um outro grupo político. Então, naturalmente, cidade pequena, vocês imaginam como é que é a política, né? É aquela coisa terrível. É briga de foice. E a gente criticava essa então prefeita
com uma música, na época tinha uma música que era Eita Mulher Chorona, lembra dessa música? E aí a gente cantava essa música para atacar a candidata adversária. Aí depois eu fui pensar, gente, isso era violência política de gênero. Porque ela provavelmente chorou em algum momento, eu era criança, eu reproduzia isso, e ela era criticada por uma suposta fragilidade, né? Ou porque ela chorou, ou seja, uma emotividade, uma emoção que era tratada. E eu falei, pô, isso é violência política de gênero. Aí eu fui entendendo como tipificar. Depois eu lembro de uma vereadora muito amiga minha em São João del Rei, você deve conhecer, a Lívia Guimarães. E aí, como que essa coisa também das mães, né, são atacadas. Você contou um caso muito parecido. Lívia estava em casa e ela tinha feito uma manifestação online, porque era pandemia. E mesmo com a licença maternidade, ele estava participando remotamente de algumas atividades. E um vereador falou assim, vai cuidar do seu filhinho. Não vem dar palpite aqui não. Ou seja, reduzindo a mulher com mandato eleita ao lugar de mãe. Então, é interessante para nós homens. Era mais votada, sempre teve uma grande proeminência. Então, dizer que nós homens, às vezes a gente tem coisas na nossa cara que a gente não entende porque somos homens. Porque estávamos em um lugar de privilégio. Nós temos muitos privilégios, né? E quando a gente entende, a gente passa a enxergar coisas tão óbvias. Então, é só fazer essa partilha para agradecer a professora Luciana Fagundes por ter trazido esse evento. O último ato do Múltiplas Leituras, né, como a professora Luciana falou, teve várias atividades. Então, parabéns, viu, pela sua iniciativa e por resistir fazendo essa atividade aqui na PUC, com tantas discussões importantes. E, claro, agradecer a todos vocês, todos e todas, e a deputada Lohana e toda a equipe dela, que foi super prestativa, tem alguns aqui, e por estar aqui conosco, se propor o debate, ficamos muito felizes. Quer fazer alguma... Claro, por favor. Gente, eu só queria agradecer a todos vocês, de novo, em nome da professora Luciana, em nome do professor Vinícius, agradecer também a professora Júnia por ter trazido os alunos do primeiro período, pela pergunta, deixar meu beijo em todos vocês e a certeza de que a gente está à disposição para sonhar, para realizar projeto, para vir aqui de novo, se vocês me quiserem, ou para indicar alguém para vir aqui, para a gente fazer outras coisas legais. E eu desejo que vocês sejam jornalistas comprometidos com mudar o mundo, porque a gente precisa disso. A gente precisa de jornalistas que mudem o mundo. Porque se for só para filmar a realidade e colocar isso aí, qualquer pessoa faz que tem um telefone na mão. A gente precisa de gente comprometida com mudança de mundo, com mudança de cabeça, com mudança, sabe assim, com a construção do mundo que vocês vão querer retratar, das histórias que vocês vão querer contar, de tudo isso que a gente ainda quer ver acontecendo e a gente não viu. Então, tomara que nessa excelente formação que vocês estão tendo aqui na PUC, com grandes professores, que vocês consigam sair muito melhores, muito maiores do que vocês entraram e prontos para construir esse mundo, viu? Obrigada. Muito obrigado. Então assim a gente conclui a entrevista coletiva e o Múltiplas Leituras. Até o ano que vem, né, Lufa? Valeu.